Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a aula de visualização de dados no Python utilizando as funções embarcadas da biblioteca Pandas, né? Então essa é uma continuação da nossa série de vídeos sobre Pandas que faz parte aqui da nossa playlist de análise de dados com o Python. E vocês vão perceber, né, o que vocês já viram na aula passada com o de hoje, que dá para juntar coisas bem interessantes, inclusive com o que a gente já viu nas anteriores também de filtros, para a gente conseguir fazer filtro de linhas, filtro de atributos, né, das colunas do seu conjunto de dados, e a partir daí a gente fazer uma análise exploratória visual cada vez mais precisa, fazendo uma espécie de lupa ali. Eu vejo um pedaço grande dos dados, faço uma análise gráfica, vejo um aspecto ali que chama a atenção, então entro no detalhe utilizando as técnicas de lock que a gente aprendeu há dois vídeos atrás aproximadamente aí. E aí a gente faz o lock ali de um intervalo para a gente ver um período de tempo dos dados que a gente está analisando. A gente faz um lock ali de determinadas colunas para a gente ver determinadas dimensões, aspectos dos dados que estão sendo analisados. E tudo isso a gente chamando os métodos de visualização gráfica, a gente consegue gerar gráficos potentes e simples de forma rápida, tá bem? Então aproveita, fica no vídeo até o final. Se não viu o vídeo anterior, dá para continuar a partir desse, precisa apenas carregar o conjunto de dados e estudar esse vídeo até o final, ou se você preferir, pega do vídeo anterior, é um vídeo curto também, de cerca de 10 minutos, mais 15 desse aqui, você vai continuar aí com menos de meia hora, ter uma visão bem ampla sobre análise gráfica no Pandas. Um abraço aí e aproveita, né? Claro, se não estiver seguindo, segue o canal, compartilhe o conteúdo com outras pessoas que também queiram aprender. Então vamos seguindo aqui para outro tipo de gráfico. Aqui eu vou chamar o data.plot, então vejam que eu não estou fazendo filtro algum de coluna. Estou passando aqui uma função, um método chamado box. E aí ele vai gerar para a gente um outro tipo de gráfico estatístico, que também, essa parte eu ainda não ensinei lá na playlist de estatística básica, mas fica aqui já como um spoiler do que vem pela frente na outra playlist. Então, o boxplot aqui, ele gerou o boxplot para todas as variáveis, e aí percebam uma coisa que ele já faz com a inteligência embutida. Eu chamei data.plot, não fiz nenhum filtro. Se a gente for no nosso conjunto de dados, a gente percebe que ele não tem apenas aquelas colunas que foram geradas. Ele tem a coluna ticker, ele tem a coluna date e tem todas essas outras colunas. O que ele faz, sem precisar que você passe argumento algum, é pegar todas as colunas com valores numéricos e aí ele gera automaticamente esse gráfico aqui. Então vejam que ele gerou aqui o high, low, open, close, volume e adjusted close, ou seja, ele descartou o date e descartou o ticker porque ele já percebeu que ali não haviam dados numéricos, dados contínuos ali para serem tratados. Então ele gerou isso aqui. Mas olhando essa visualização, ela está estranha porque todos esses gráficos aqui ficaram bem achatados. E quando você estuda o boxplot, você entende que o boxplot ele está demonstrando uma visão similar a essa aqui, que mostra a distribuição dos dados, mas ele, além de mostrar aqui na vertical e não na horizontal, cada pedacinho desse gráfico tem um significado. Então ele divide mais ou menos aqui essa linha verde, está na mediana dos dados, então você tem a metade dos dados para cima e a outra metade para baixo. E os outros pedaços aqui, as outras linhas que compõem a caixa e esses limiares aqui são os quartis do nosso dado. Então também conceito estatística que a gente vai estudar ainda na playlist de estatística básica. Mas a gente percebe que não dá para interpretar muita coisa aqui. Isso acontece porque a gente está com grandezas totalmente diferentes. Se você for pegar qualquer um valor desse aqui, eu vou pegar, por exemplo, aqui vou fazer data.describe. Perdoem que aqui no console, né, fica a letra pequenininha, não dá para aumentar como do outro lado aqui, mas eu fiz simplesmente, chamei o DataFrame e passei o método describe, e aí a gente vai perceber aqui o seguinte: quando eu estou aqui nos valores, volume, por exemplo, você vai ter aqui, ó,
uma ordem de grandeza aqui, ó, isso está elevado, tá em notação científica, né, 8.8, um monte de número elevado a 7 aqui, né, vezes 10 elevado a 7, mas mais ou menos isso aqui, esse significado. Depois quem quiser corrija aí, não estou lembrando direito a equação exata, mas de qualquer modo é notação científica, isso aqui está fazendo uma elevação, como aqui é positivo, então está elevando a um número positivo. Então aqui você vai ter um volume numa ordem de grandeza bem maior, por exemplo, do que se você vier para aqui, ó. Aqui você tem número direto, né? Então você está com o valor absoluto aqui, 31.4 é o valor máximo, 3.32 o valor mínimo. Se você vier nas outras colunas todas, vão estar mais ou menos nessa ordem de grandeza, que é o que a gente viu aqui, ó, que está indo mais ou menos daqui até 31 em alguma coisa. Já quando você vai para o volume, você tem aqui valores em ordem de grandeza totalmente diferente. E isso faz com que esse gráfico fique ruim de analisar. Então você pode seguir aqui a seguinte abordagem. Uma é você fazer o mesmo gráfico para uma coluna específica, travando ela dessa forma aqui, que a gente já viu lá em cima. E aí eu consigo ver melhor aqui. Percebe que isso aqui é o close, é essa mesma coisa aqui, ou seja, a ordem de grandeza fez com que o gráfico ficasse totalmente achatado e aí você não tem uma capacidade explicativa. Quando você vê aqui ele separado, aí você tem realmente uma distribuição mais fácil de ser analisada, e todo esse bloco que está aqui em cima são os outliers, são pontos que têm um comportamento totalmente diferente dos demais dados aqui do período analisado. Eu posso ainda fazer uma visão similar a essa, mas apenas com os dados que têm a mesma ordem de grandeza, que no nosso caso são os preços. Então eu posso usar a técnica que a gente aprendeu na aula passada, chamada lock, em que eu posso fazer filtro de linhas ou colunas, e no caso aqui eu vou fazer primeiramente apenas o lock das colunas, por isso eu deixo aqui em branco a primeira parte do nosso filtro, que é o filtro de linhas. Então eu deixo o filtro de linhas em branco, deixo apenas os 2 pontos para dizer que eu quero tudo. E aqui eu passo uma lista com as colunas que eu quero analisar. No final eu chamo o plot, estou lembrando lá da minha cidade, Juazeiro, que a gente bebia água de pote, então não vou chamar o pot, vou chamar o plot. E aí o kind, a gente vai chamar ali o box. Lembrem que eu falei que se olhar a documentação vão haver vários tipos, vários kinds of plot. Então aqui vamos chamar esse box, que vai ter o mesmo significado dessa forma ali de cima. Vamos rodar e fazer a conferência. E aqui ó, a gente vê todos os preços. Aqui esse conjunto de dados ele está mais ou menos bem comportado ali, porque quase todos eles são bem parecidos, né? Então aqui você tem uma distribuição dos dados ali muito similar. Você tem em todos eles a concentração de outlier está na parte de cima aqui dos dados, né? E isso aqui, de qualquer modo, independente desse conjunto de dados em si, aqui se você tivesse comportamento diferente, você conseguiria fazer uma comparação da distribuição dos dados, se algum tinha outlier e outro não. Então esse é o objetivo do boxplot, e essa é uma forma bem interessante de você fazer a filtragem. Então novamente, agora seguindo a questão do filtro, vamos voltar para o primeiro gráfico, esse aqui, ó, que a gente viu lá do preço de fechamento. Agora a gente vai fazer um lock aqui do preço de fechamento e do preço máximo, para a gente comparar esses dois preços ao longo do tempo. E aqui eu passo novamente apenas o plot. Então vamos rodar, e aqui a gente vê a linha laranja é o preço máximo e a linha azul o preço de fechamento. A gente dá para perceber que, assim, olhando um conjunto tão grande de dados, não dá para você ter uma análise visual muito bem feita. A gente só percebe que embaixo tá vindo sempre o azul, e eles se comportam de forma muito parecida, mas o laranja, é claro, está um pouco acima, porque é o preço máximo daquele dia. Se a gente quiser vamos colocar uma lupa, eu quero ver apenas um período menor, para que eu consiga distinguir o comportamento desses dados, então eu vou pegar aqui, olhar os primeiros 10 dias. Então eu estou fazendo aqui agora um filtro
de linhas, que é essa primeira parte que a gente aprendeu na aula passada, e um filtro de colunas. E agora juntando o da aula passada com o de hoje, chamando novamente o nosso método plot. E agora sim, com um período menor, né, apenas 10 dias sendo analisados, a gente consegue ver bem aqui o comportamento, onde está ali o preço de fechamento, ó, que está bem, tá andando ali, em alguns dias ele fecha mais próximo do preço máximo, em outros dias fecha mais próximo do preço mínimo, em alguns dias aqui, como esse último aqui, praticamente coincidiu, o preço de fechamento foi igual ao preço mínimo. Então aqui a gente já consegue fazendo o zoom, né, colocando a lupa ali nos nossos dados. E vamos fazer agora o inverso, como isso aqui é um conjunto de dados de vários anos, né, voltando lá só para a gente conferir, né, a gente está pegando dados aqui desde janeiro de 2010, então tem 10 anos de análise aqui nessa brincadeira que a gente está fazendo. Então vamos aqui fazer agora, ao invés de pegar lá de 10 anos atrás, vamos pegar os últimos 60 dias em relação à data que foi gerado esse arquivo aqui. É um arquivo do final do ano, agora do ano passado, né, de dezembro de 2020. Então vamos pegar os últimos 60 dias de 2020. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o tamanho total do conjunto de dados, que é esse len de data.close. Se alguém tem dúvidas sobre len, aí tem que voltar para a playlist de fundamentos de Python, né? Nem para as aulas anteriores, que aqui, só que eu ainda não passei nessa playlist, né? Mas isso é básico do Python. O len pega o tamanho de um conjunto de dados. Então estou pegando o tamanho, tirando 60, ou seja, eu vou ter a data de fechamento menos 60 para eu poder pegar os últimos 60 dias. Então vou rodar isso aqui, armazenei nessa variável chamada start. Vejam aqui então que eu teria que começar do dia ou da observação 2605. Então é isso que eu vou fazer aqui no nosso filtro. Eu vou fazer um lock, que esse lock vai pegar do start até o final, já que está zerado aqui. E vai fazer um filtro novamente do preço fechamento, o preço máximo e o preço mínimo. E vamos fazer a plotagem desses dados. Vamos voltar lá para a nossa aba de figuras e rodar, e aqui você tem novamente, né, com a visão parecida com essa, porém agora com um período maior, né, do 2605, que está mais ou menos aqui no começo, até o final ali, que é o 2664, né, que é o último dia da análise aqui que a gente está fazendo. E aí novamente você tem um comportamento dos dados. E de forma bem simples aqui, com praticamente assim, tá com 58 linhas, mas são pouquíssimos blocos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com 10 blocos a gente fez uma série de análises aqui bem interessantes que consegue nos ajudar no aprofundamento da análise exploratória dos dados que você está trabalhando. E aí tudo isso sem você precisar fazer carga de biblioteca nenhuma, apenas chamando o Pandas, criando o nosso data frame e a partir daí brincando com os dados da forma que a gente quiser para fazer nossas análises. Olá pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você viu o vídeo todo, ainda não está inscrito, aproveita, né, o card que a gente vai deixar agora para fazer a inscrição e acompanhar nosso conteúdo. Faz também a conferência dessa playlist que a gente vai deixar o card aí para você ver outros conteúdos que já foram gerados e compartilhados aqui no canal sobre Python, sobre análise de dados, sobre estatística, sobre fundamentos do zero, né? E aí inclusive compartilha com outras pessoas que também estejam aprendendo, seja no nível mais intermediário, avançado ou que não conhecem nada. Sempre vai ter um conteúdo aqui dentro do canal adequado para cada um desses públicos. Um abraço e até a próxima.